Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual o horário em que vocês estão assistindo esse vídeo, mas enfim, vamos lá, né? Bom, a apresentação vai ser dividida em três partes básicas, né? As três partes básicas que eu defini do artigo. A parte 1, que eu denominei como apontamentos gerais, né? Já que é a parte estrutural do trabalho, os objetivos, participantes da pesquisa, o instrumento de coleta de dados, o tipo de análise, etc. E a parte 2, né, que é uma contextualização, o cenário discursivo da época, as questões econômicas que os autores trazem, a demanda de emprego no setor da construção civil, né, já que é o campo discursivo que serve de pano de fundo, digamos assim, para a realização do projeto Escola Zé Peão, né, que vamos discutir um pouco acerca desse projeto mais adiante. E por fim a parte 3, né, que eu considero o cerne do trabalho, né, já que de fato aqui vai ver um pouco da autoavaliação, do processo de sistematização da experiência dos alfabetizadores, entre outros, né, e é claro as considerações finais, né, um pouco das minhas considerações, um pouco também das considerações ou conclusões dos autores e assim por diante, tá? Então, o artigo intitulado A Sistematização e Autoavaliação da Experiência na EJA, Instrumento da Formação Inicial de Professores Alfabetizadores, tá? Sendo oriundo de uma pesquisa de doutorado na área da educação. Tem como autores Eduardo Jorge Lopes da Silva e José Batista Neto. Então, que responsabilidade, né? Discutir um trabalho do próprio professor Eduardo, que conhece de trás para frente o artigo, né? Então vou fazer aqui, vou me esforçar ao máximo para contemplar todas as reflexões que os autores, no caso, propõem nesse trabalho, né? Então, define-se como objetivo analisar a sistematização da experiência. Então esse é o objetivo desse artigo, né? Analisar a sistematização da experiência a partir do instrumento ficha de acompanhamento do desempenho semanal do professor. E essa experiência é vivenciada por educadores em formação, e esses educadores são estudantes de diversas licenciaturas da Universidade Federal da Paraíba, né? Então a gente tem aí os cursos de letras, histórias, geografia, mas em sua maioria são estudantes do curso de pedagogia, tá? Já os sujeitos que participaram da pesquisa, dando depoimento a partir de suas práticas pedagógicas, né, são ex-alfabetizadores e ex-coordenadores pedagógicos, que refletem, né, exatamente acerca da sistematização da experiência e autoavaliação, então a partir de sua prática pedagógica, né, óbvio. E a gente vê aqui, né, no caso, o instrumento de coleta de dados foi uma entrevista semi-estruturada com esses ex-alfabetizadores e coordenadores pedagógicos, os quais trazem suas experiências e perspectivas sobre o tema em tela, né? É bom lembrar também que aqui estamos tratando do trabalho desenvolvido pelo projeto Escola Zé Peão, com educando jovens e adultos, trabalhadores da construção civil, né? Então, esse trabalho foi realizado na cidade de João Pessoa há mais de 2 décadas, né? Enfim, discutiremos sobre esse projeto mais adiante, né? Mas só para a gente trazer já adiantando que foi dentro desse contexto, desse projeto Escola Zé Peão, que esse trabalho se deu, né? Já a análise dos dados é realizada com base na análise do discurso Foucaultiana, né? A partir da arqueologia do saber, do autor, né? De Foucault, né? Que, segundo ele, busca definir não os pensamentos, as representações, as imagens, os temas, as obsessões, né, que se ocultam ou se manifestam no discurso, mas os próprios discursos enquanto práticas que obedecem a regras. E obedecem a regras dentro desse contexto da sociedade, né, dentro desse contexto social, tá? Enfim, a reflexão desse trabalho é realizada levando em consideração a análise nas fichas de acompanhamento do desempenho semanal do professor, que é um instrumento que esses alfabetizadores elaboravam, né, que na verdade elaboram, né, o desenvolvimento de suas práticas pedagógicas.
e utilizavam para realizar a autoavaliação de suas práticas, para saber se os objetivos pré-estabelecidos para determinada aula foram alcançados, por exemplo, ou não, né? E até contribuir com a formação de um ou outro alfabetizador que de repente pode estar passando pelo mesmo problema, né? Ou um problema semelhante, enfim. Portanto, de forma geral, o artigo pretende analisar como essas fichas têm contribuído para a formação desses alfabetizadores, né? Que na verdade são os futuros professores, né? Esses que poderão trabalhar efetivamente com esse público. Chegando então nessa parte, os autores contextualizam o cenário discursivo da década de 1990, né? Claro que focando no setor da construção civil, que é dentro dessa conjuntura que acontece o projeto Escola Zé Peão, né? Então, na década de 90 ocorrem mudanças econômicas a partir da implantação do modelo político conhecido como neoliberalismo, que, de forma geral, exigia determinada qualificação profissional dos trabalhadores, e qualificações, digamos assim, mais avançadas, mais complexas, né? Isso principalmente no setor da construção civil, que empregava quase 5 milhões de trabalhadores. Então, os autores trazem alguns apontamentos desse setor, enfatizando principalmente a demanda, né, a alta demanda de empregos neste setor da construção civil, e claro, levando em consideração outros fatores contextuais, como por exemplo o número de trabalhadores que não contribuía para a Previdência Social, que era mais de 70%, o fato de a maioria desses trabalhadores excederem o limite de 44 horas semanais, que é o limite da jornada de trabalho normal, né, digamos assim. Assim como a alta rotatividade dos empregos, né? Ou seja, era entrando um e saindo outro. Então, os trabalhadores entravam e saíam o tempo todo, logo não era um trabalho duradouro, né? Vamos dizer assim, então era bastante rotativo. Dentre outras circunstâncias, como o número de trabalhadores com carteira assinada, assim como os que não tinham a carteira assinada, etc. Que esses autores vão trazendo esses dados para contextualizar esse cenário da época, né? Lá na década de 1990. É interessante que o setor era composto quase que totalmente por trabalhadores do sexo masculino, que tinha uma faixa de escolarização, inclusive, bem baixa, né? Então, além disso, empregavam também um grande número de imigrantes, também dentro desse contexto, com escolarização baixa, etc. Bom, para falar um pouco da situação desses trabalhadores, eu trouxe até a citação literal, né, dos autores, que eu achei muito interessante. Então, como vemos na tela, esta indústria ocupa trabalhadores pobres com baixa qualificação, escolarização e subescolarização. O fenômeno do analfabetismo ainda é real e percentualmente significativo. A condição do analfabetismo para esse setor se configura como condição humana de impotência e inoperância frente às exigências de modernização tecnológica. Na construção civil, a condição de trabalhador analfabeto ou analfabeto trabalhador passou a se configurar como um obstáculo para o acesso ao direito ao emprego, uma vez que este setor está se modernizando, a partir da implantação de novas tecnologias que ajudam a diminuir os custos e a otimizar o emprego na construção. É interessante quando a gente vê essa citação, né? É que o interessante, né, é que ainda hoje, né, ainda que haja essa modernidade tecnológica no setor, este ainda é um ambiente que encontra-se uma grande quantidade de trabalhadores, né? E os autores até falam dessa coisa, né, dessa grande quantidade de trabalhadores, ainda que a gente encontra nos tempos atuais, sem muita qualificação, né? Esses trabalhadores se submetem, infelizmente, às mais árduas funções, né, desvalorizadas e com baixa remuneração. Então, infelizmente, a gente ainda encontra esse contexto. E é também dentro desse contexto que muitos preconceitos foram sendo construídos em torno do analfabeto, inclusive retomando discursos bastante difundidos em outra época, né? Considerava o analfabeto como improdutivo, incapaz para o desenvolvimento do país. Então, de fato, ainda eram vistos como um atraso para a sociedade, né? Já que nessa visão discursiva preconceituosa não contribuíam absolutamente com nada para o futuro da nação, né? Vamos dizer assim. Então, de fato, era visto como esse atraso. Era o atraso da nação, né?
os sujeitos improdutivos foram incapazes. Esse é o contexto, né? É aí que se deu, né, e a construção desse preconceito. Bom, é dentro dessa conjuntura que o projeto Zé Peão foi criado na década de 1990. Isso por um grupo de operários, né, da indústria e da construção civil de João Pessoa, né, em parceria com a Universidade Federal da Paraíba. Então o projeto surge como uma escola que tem uma proposta de desenvolver práticas discursivas e também não discursivas, que na verdade eles queriam combater os modelos tradicionais de escola, né? Então a escola que é tida como elitista, bancária, burguesa, tecnicista, enfim, eles queriam exatamente trazer um outro modelo, né? Que batesse de frente com esse modelo que não é o modelo, digamos assim, ideal, né? É que esse modelo é retrógrado e é aquele modelo que foi muito utilizado lá na ditadura e não pensava bem no sujeito. Na verdade, queria formar robôs, queria formar máquinas programáveis que pensava só nessa questão da qualificação e não levava em consideração principalmente o sujeito, né? Então, eles têm essa preocupação nesse momento. Então, no primeiro momento, a escola Zé Peão preocupou-se apenas com o processo de alfabetização, né? Então era tido então como alfabetização na primeira laje, né? APL. Então essa alfabetização dos chamados peões de obra, ou servente de construção da construção civil, enfim. Mas depois ocupou-se também com as turmas de pós-alfabetização, ou como o nome diz, aí tijolo sobre tijolo, TST. E como falam os autores, é interessante que o surgimento desse projeto coincide com um momento histórico em que as políticas públicas para a EJA e o direito de acesso à mesma limitavam-se a oferecer ensino ou exames supletivos. E tudo isso muito descontextualizado da realidade, essa realidade sociocultural e econômica em que os educandos estavam inseridos, né? Bom, terminando então essa segunda parte, que é a contextualização do cenário discursivo dessa década, vamos então para a terceira parte do artigo, que eu julgo que seja a parte mais importante, já que é o cerne do trabalho, né, de fato, que é onde trata a sistematização da experiência desses alfabetizadores, o instrumento de autoavaliação da formação inicial, de suas práticas, e traz toda essa reflexão que eu achei muito, muito interessante. Então os autores inicialmente nessa discussão já trazem a autoavaliação constituída como uma estratégia formativa inicial e continuada, né? Essa estratégia na prática docente. Então de fato já trazem esse conceito de autoavaliação, tá? E a avaliação de fato permite ao professor essa autocrítica, permite que ele enxergue as suas próprias ações, o que fez de errado, o que fez de certo, o que precisa melhorar ou não, e assim por diante. Não somente consigo mesmo, mas até com outros professores, ou até em relação à gestão da escola, ou em relação aos próprios alunos, né? Principalmente porque como se trata da EJA, levando em consideração que o projeto visa combater os modelos tradicionais da escola, como falei anteriormente, é muito importante que o professor pratique a dialogicidade com seus alunos, que mantém aberto esse canal de comunicação, escuta demandas desses estudantes, né? Já que de fato ele quer combater, digamos assim, essa escola tradicional. Então nada mais do que abrir esse canal de comunicação, se colocar no mesmo nível, vamos dizer assim, desses estudantes, escutar, abrir o canal realmente, né? O canal de comunicação. Quando a gente chega aqui no trabalho, de fato, ao processo de sistematização, os próprios autores já levantam esse questionamento, né? Que realmente nessa parte é o que queremos saber. Então, como esse processo de sistematização da experiência e autoavaliação se concretiza na prática docente dos alfabetizadores do projeto Escola Zé Peão, né? Então, como se dá essa sistematização dessa experiência, né? Como que se dá? A partir da perspectiva dos autores, eu diria que são ações simples, né? Simples, porém significativas, né? Então, eu considero que esse processo de sistematização seja simples a partir do que eu vejo aqui, do que o artigo apresenta. Como é que acontece essa sistematização?
Ao longo do ano, cada professor vai preenchendo a sua ficha de acompanhamento. Aí ele faz o seguinte: anota o que foi planejado, depois anota o que aconteceu, anota o que pensou sobre o que aconteceu, e a partir dessas reflexões, em outras palavras, define o que deve ser feito. Então, basicamente, é como se fosse um diáriozinho ali que ele tem, ou então aquele diário do professor que preenche, né? Pelo menos aqui no estado de Pernambuco não tem mais, mas tem o eletrônico, né? Tem os objetivos, tem o planejamento, aí depois tem um relatório, alguns sim, outros não. Então, basicamente, são essas as fichas que eles preenchem, né? Os autores afirmam que a ficha foi introduzida com 3 objetivos básicos. Bom, primeiro, ajudar o professor a sistematizar e avaliar a sua própria prática. Segundo, para servir como uma memória e registro do cotidiano da escola. E, por fim, foi pensado como uma forma de socializar a experiência individual de cada educador. Bom, são muitas as possibilidades, é óbvio, né? E não dá nem para trazer tudo aqui nessa apresentação, mas de forma geral, é para isso que servem essas fichas. É uma ferramenta simples, né? Como eu disse, né? Como um diário mesmo, mas que ajuda de forma muito efetiva na formação docente. Isso porque é elaborado em cima de objetivos já definidos. Então não é feito de qualquer forma, não é de qualquer jeito, você escreve qualquer coisa, enfim, mas cumprindo todo o planejamento, algo pensado, algo muito bem elaborado, né? Por isso que são tão efetivas, né? Como a gente vai ver mais para frente, né? Que realmente é uma coisa tão simples, né? Mas tão significativa, né? Para a formação continuada desses alfabetizadores. Quando a gente pensa dentro dessa perspectiva, né, a gente vê que isso se trata, como os próprios autores falam, de um elemento pedagógico imprescindível para a formação continuada desses alfabetizadores. Porque, como a gente pode ver, a partir de suas próprias palavras, que vemos aí na tela, né, e que eu não vou ler tudo, óbvio, mas apenas alguns trechos, essa simples, mas poderosíssima ferramenta pedagógica contribui de forma muito positivamente com o processo de formação e o crescimento desse professor alfabetizador. Então eu leio aqui alguns trechos, como o da Noemi, né, de 23 anos, que é ex-professora alfabetizadora, pedagoga, né, quando diz que a própria sistematização, quando estamos sistematizando, é surpreendente. Até assim, é uma coisa muito boa. No momento que a gente está sistematizando, a gente vai percebendo que a gente está fazendo aquela relação praxeológica, né? Como ela diz. Reflete, aí depois a gente age, e aí reflete de novo, e assim por diante, né? Então ela traz essa questão da sistematização e a reflexão acerca da própria prática, né? Já quando a gente vê, por exemplo, o trecho da amentista, né, de 51 anos, então é coordenadora pedagógica, graduada em História. Ela disse que as fichas de acompanhamento dispostas pelo projeto, né, Escola Zé Peão, na prática do corrente educador, tem 2 objetivos claros, que é guardar a memória do projeto e manter um banco de dados para pesquisa e garantir a avaliação contínua da prática e para aperfeiçoar a escrita sistemática do educador frente aos conteúdos trabalhados em sala de aula. Então, como se vê, as próprias alfabetizadores e coordenadores reconhecem o valor dessas fichas para o professor, né? Então a gente vê que de fato esse professor que está ali desenvolvendo as práticas e buscando aprimorá-las cotidianamente com o uso dessas fichas, com o uso dessa ferramenta didática, então tem muito mais chance de aperfeiçoar a sua prática, né? A sua prática no dia a dia, a sua prática docente. Então, de forma geral, é sobre isso que o artigo trata, né? E quando eu comecei a ler esse trabalho aqui, eu automaticamente pensei nessas práticas nesse período de pandemia, né? Então, eu meio que atualizei essas práticas. E por quê, né? E por que eu pensei isso? Porque há uma ferramenta que nos é oferecida gratuitamente que podemos utilizar para essa finalidade, que é o próprio Google Meet, né? Então, assim, para você ter uma ideia, eu tenho guardado até, né, lá no Drive, na nuvem, quase 15 horas de vídeo com os meus alunos da EJA, né? Claro, com o consentimento deles. E vez ou outra, assim, o que é que eu faço? Eu abro essas aulas e eu começo a fazer a avaliação dessa minha prática. Começo a refletir sobre o que é que eu fiz, sobre como é que eu fiz. E isso até sem nem ter lido sobre isso, né? E quando eu leio esse artigo, quando eu leio esse trabalho do professor, meio que foi com a luva, porque eu digo, poxa, eu faço isso de alguma forma.
E aqui no artigo ele traz esclarecimento, traz alguns apontamentos sobre exatamente essa ferramenta que, nesse contexto que eu estou citando aqui, nos é oferecido tantas ferramentas novas, né, tantas ferramentas tecnológicas que a gente pode facilitar isso, né? Claro que ainda precisa planejar tudo mais, mas você não precisa nem notar, não precisa escrever, porque tá lá gravado, né? Então isso de fato tem me ajudado muito, ajudado a melhorar a minha prática. Eu posso melhorar fazendo autocrítica, né? Como é que eu melhoro uma prática? Analisando, fazendo autocrítica e assim por diante, tá? Nesse período, então, como eu falei da pandemia, eu diria que essas fichas foram digitalizadas, né? E agora temos muito mais recursos ao nosso alcance, né? Enfim, esse artigo me ajudou muito a pensar sobre as minhas próprias práticas e me mostrou que não precisa fazer coisas complexas, que tem coisas simples que podem ser bastante significativas para a nossa formação continuada enquanto professores da EJA, tá? Então, eu trouxe aqui algumas considerações finais, né, ou conclusões dos próprios autores, né? Essas 3 aqui. Então, como os autores falam, é possível pensar e fazer a formação de professores para a EJA com sistematização, regularidade, rigor acadêmico, reflexão sobre a prática e avaliação. É possível articular a formação inicial oferecida pela universidade e pela formação do projeto Escola Zé Peão, no sentido de que esta seja essencial para a construção de um profissional com uma boa bagagem teórico-prática. E a articulação da teoria com a prática é imprescindível para a avaliação do tripé reflexão, ação, reflexão, ou teoria, prática, teoria. É isso, né? Então, gostaria de agradecer, muito obrigado a todos que chegaram até aqui, e obrigado aos professores, o professor Eduardo, a professora Paola, e valeu pessoal, até a próxima, tchau, tchau.